Estamos de volta no nosso estudo semanal sobre os mandamentos. Hoje nós estamos iniciando mais um estudo, falando hoje sobre o sexto mandamento. Os vídeos anteriores nós terminamos o quinto mandamento, talvez não tenha ficado dúvida. Se ficou alguma dúvida, me procure, entre em contato que nós vamos estar sanando essas dúvidas também com relação à honra familiar. Sexto mandamento, ele fala sobre não matarás, né? Mais precisamente é esse o mandamento que nós temos. É bem curto, mas longo também no seu entendimento. Ele vai estar lá em Êxodo capítulo 20, do verso 13, e Deuteronômio capítulo 5, verso 17. Não matarás, nós vamos tratar mais precisamente nesse mandamento sobre a vida acima de tudo. Hoje eu vou dar uma introdução em uma primeira parte, mas eu vou pedir algo para você. Se puder, dar uma parada no vídeo, pegar a Bíblia, pegar um caderno de anotação, um bloco de anotação, algo assim, porque eu não vou entrar no mérito dos textos hoje. Eu vou citar os textos, mas algumas questões dos textos nós vamos tratar, nos próximos vídeos. Mas nós temos vários textos sobre a questão desse mandamento, não matarás, do sexto mandamento. E tendo dúvida, eu gostaria que você fosse anotando as dúvidas. Se ao terminar esse estudo do sexto mandamento, a dúvida ficou ainda sem ser tirada na sua vida, aí sim, me procura, entra em contato, para quem tem meu WhatsApp, para quem está no grupo de estudo que nós temos, e nós vamos estar aí tentando tirar as dúvidas. Se não tem contato meu, pode deixar as dúvidas também nessa mesma página, onde nós temos ali local de poder anotar, falar, criticar, trazer alguma questão. E quando fala crítica, a gente está falando de algo construtivo. Você pode fazê-lo, ou pedir um contato para que eu possa te enviar também no particular, ok? Então hoje eu vou ser mais rápido, mas tem muitos textos que você vai ter que estar parando o vídeo, analisando os textos, lendo eles para ter uma compreensão maior. Alguns destes nós vamos estar tratando desses textos ao longo do nosso estudo. Que Deus assim também nos abençoe e possamos então entrar nesse novo mandamento agora para a compreensão das nossas vidas. O sexto mandamento, junto com o oitavo mandamento, é um dos mandamentos mais breves da lei ou da palavra do Senhor. Talvez seja por isso que a grande maioria das pessoas tem uma compreensão também bem superficial desse mandamento. Muitos, quando ouvem essa sentença, aquilo que está escrito nesse mandamento, não matarás, muitos podem até dizer ou até pensar em si próprio. Aqui está um mandamento do qual eu nunca quebrei. Por quê? Eu nunca tirei a vida de um semelhante na forma total da palavra, nunca cometi um assassinato nesse sentido. Mas não matarás, ele tem muito mais abrangente do que essa expressão, porque nós podemos matar alguém somente com a nossa língua. A gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos, do nosso estudo também. Então, mas muitos olham para esse mandamento por ele dizer simplesmente não matarás, que nunca tenha quebrado esse mandamento. Quando alguém diz isso, vai demonstrar o quê? Que não compreendeu o sentido dessas palavras, não matarás, nunca entendeu o princípio, o que eu gosto de trabalhar na Bíblia, princípio, o que está por trás de toda a ordenança de Deus, qual é o princípio de todas essas questões. Apenas, tão somente ler a lei e esquecer o seu espírito vai fazer com que não compreenda de fato tudo aquilo que está nesse mandamento. Lembrando que esses mandamentos também
eles são também trabalhados por Jesus Cristo lá no conhecido Sermão do Monte, né, que eu não gosto dessa expressão, que está lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo do número 7, que trata do sermão ou da lei daqueles que estão dentro do reino de Deus, porque Jesus está ali ensinando o quê? Ensinando as regras práticas do reino de Deus. Né? Então não é um sermão do monte, sim é um sermão do reino, mas particularmente pensando dessa forma. Mateus 5, do capítulo 5 a 7, nós até vemos que há uma confusão que entendemos às vezes que Jesus olhou para aquela multidão que estava lá no monte e começou a ensinar cada um deles. Olha bem precisamente para como começa o capítulo 5 de Mateus. Mateus diz no capítulo 5 que Jesus viu a multidão, sim, mas a multidão não estava ali tão somente para querer aprender, não. Eles estavam ali porque Jesus fazia milagre, porque Jesus multiplicava pão, porque Jesus resolvia problemas de ordem que eles tinham ali de urgência na vida deles, mas mais terrena. E Jesus quer trazer o quê? Princípios práticos para um contexto de reino eterno. Por isso que o texto lá vai dizer, ok, em Mateus 5, Jesus vê a multidão e chama os seus discípulos e começa a ensinar-lhes. Ele ensina a multidão ou ele ensina os seus discípulos? Nos filmes de Hollywood, Jesus está ensinando a multidão, mas no texto bíblico ele está ensinando os seus discípulos. Por isso que nós precisamos olhar bem para os textos nas suas minúcias para nós compreendermos melhor e entendermos o que está por trás de todas essas questões. Assim como nos mandamentos também, a gente precisa ver o princípio básico desse mandamento, o que está por trás de cada mandamento do Senhor. Né? E isso vai reger sempre o quê? Por princípios normativos para a nossa vida como cidadãos do reino que somos chamados a ser. Por isso é interessante também olhar esse mandamento lá em Mateus, como Jesus trata esse mandamento de uma forma mais prática. Esse princípio também deve ser compreendido e assimilado também na nossa vida. Por quê? Porque nós somos cidadãos do reino. Para nós podermos cumprir também as exigências daquele que está, que entra, né, e que é participante do reino de Deus. Algumas considerações. Qual é então o princípio do sexto mandamento? Né? Qual o porquê também dessa ordenança? O que o Senhor diz ou quis dizer como não matarás? É isso que nós vamos tentar ver então ao longo desse mandamento nas nossas vidas. Primeiro, hoje, tratando aqui, o princípio que rege o sexto mandamento é o da proteção à vida. Por isso que não matarás, para mim, olhado também de uma forma mais dinâmica, né, que Deus está falando ali em favor da vida. É um mandamento em favor da vida. Por isso que também ele está no sexto mandamento, porque no sexto dia Deus fez o homem. Então a vida humana aqui está em xeque neste momento. Deus tinha, então, em vista a preservação da maior de todas as suas criações, o homem que foi feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, segundo Gênesis capítulo 1, 27, que diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Falo bem tranquilo essa expressão homem e mulher os criou, porque é base bíblica, princípio. E isso se dá no sexto dia. E o sexto mandamento vem falar da vida humana. Por isso, o número 6 retrata bem precisamente o homem, até mesmo dentro da lei moral. Calvino, eu vou citar duas vezes aqui Calvino nesse momento e peço licença para isso. Ele traz duas coisas interessantes nos seus escritos com relação ao sexto mandamento. E uma delas ele diz assim: as escrituras nos dão duas razões sobre as quais se fundamenta o sexto mandamento. Duas razões nas escrituras, que é a base para esse mandamento. A primeira é: o ser humano é feito à imagem de Deus, conforme nós vimos ali no texto. A segunda é: somos todos da
a mesma carne, porque Deus criou o homem e a mulher, os criou, e Deus disse a eles, sede fecundos, né? Crescei e multiplicai sobre a face da terra, né? Ou seja, quando Deus fez o primeiro casal, homem e mulher, os fez para que eles pudessem gerar também filhos, né? Um homem e uma mulher gerando filhos, né? Por isso nós somos todos a mesma carne. Portanto, agredir a vida humana nesse sentido, a vida, quer a de outro ou a nossa, constitui desrespeito a Deus que imprimiu a sua imagem no homem, conforme Gênesis também 9, verso 6. Né? Quando fala não matar aqui, não está falando somente em relação ao outro, está falando de si próprio, quando nós desmerecemos, não damos valor à vida nossa também. Né? E como ele criou o gênero humano aqui, homem e mulher os criou, vinculando-o em uma unidade, os dois são uma só carne, foi nos delegado, então, a função de preservarmos essa unidade, né, pelo cuidado mútuo que devemos ter uns para com os outros também. Isso que Calvino fala que está presente de forma fundamental no sexto mandamento. Então, o valor que nós devemos dar à vida não deve ser a vida pela vida como um fim em si mesmo, como fazem os humanistas. Mas, olhando para aquilo que Deus quer de nós, porque Deus é aquele que tira e dá a vida, e precisamos entender isso, está nele essa expressão plena, de modo que tirar a vida de alguém se torna o quê? Pecado, porque nós pecamos contra o direito e a autoridade que é divina de dar e de tirar a vida humana nessa questão. Nós vivemos aí um período de pandemia onde nós temos muito esse desleixo pela vida naqueles que vivem banalizando-a. Esse banalizar já está configurando o sexto mandamento, não matarás. Então nós precisamos olhar para isso. Para olhar para isso diante do outro? Sim, olhar para isso em nós também. Nós cuidamos de nós para cuidar do outro. Né? É algo que está muito presente hoje, nós podemos ver isso. E isso tem tudo a ver com o sexto mandamento numa ótica divina, numa ótica bíblica, numa ótica cristã. Né? Principalmente os cristãos precisavam viver, né, essa verdade sobre si nesse período que nós estamos vivendo também, ter essa responsabilidade sobre a vida. Segunda coisa que nós precisamos entender nesse sexto mandamento, que ele tem um lado positivo e um lado negativo. Ninguém pense que cumprirá o sexto mandamento apenas agindo de forma negativa, não matando alguém. Não é só dessa forma que você vai cumprir o sexto mandamento, ou seja, só no tirar a vida mesmo de uma pessoa, né? Isso é de forma negativa. E é por isso também que eu vou recorrer pela segunda vez a um dos escritos de Calvino, quando ele comenta sobre o Pentateuco, sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, ele fala disso em relação também ao sexto mandamento. E ele falando sobre isso, ele diz assim: há, portanto, 2 partes nesse mandamento: não matarás. Primeiro, não devemos oprimir ou estar em inimizade com ninguém. Olha como é abrangente essa expressão não matarás. E segundo, não devemos apenas viver em paz com os homens, mas também devemos ajudar o oprimido e resistir ao mal. É aquilo que as escrituras falam, né? Se nós vemos alguém sofrer e nós não tivermos uma fé prática e dizermos, vá em paz, né? Vai em paz, mas aquela pessoa necessita de algo a mais do que simplesmente palavras, nós já estamos fazendo o quê? Desmerecendo essa vida que está diante de nós. Né? Podemos estar pecando contra o sexto mandamento? Podemos estar pecando contra o sexto mandamento, sim. Né? Dessa forma, então, que Calvino vem trazer esse comentário quando ele fala dos 5 primeiros livros da Bíblia. O Catecismo Maior de Westminster, que nós já vimos aí em outros vídeos, né, que é um dos documentos da Igreja Reformada, né, não é apenas um
né, o documento, porque nós temos aí a Confissão de Fé de Westminster, nós temos a Confissão de Fé belga, né, e outras confissões, né, que é também de cunho reformado, mas precisamente trazendo esse que é o mais conhecido para nós, o Catecismo Maior de Westminster, ele resume as formas negativas e positivas relacionadas com esse mandamento. E aqui que eu chamo a tua atenção então, a partir de agora, né, caderninho na mão, textos vão estar aí, né, para e ler os textos, né, para compreender. Nós vamos falar algumas coisas desse texto mais para frente, ok? Mas nós vamos mostrar aqui, né, o que diz o catecismo, e a base bíblica vai estar ali. Você vai ter que recorrer, né, à Bíblia para você compreender. Então, vamos lá. Sexto mandamento. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Primeiro, o tirar a nossa vida ou de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Não vou falar sobre isso agora, vou tratar disso mais para frente. Os textos bíblicos estão aí, né, como base para essa resposta que a Bíblia traz para nós. Né? Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue desse, né, que estava atentando contra a sua própria vida. Isso vai estar nesses textos aí mostrando para nós. Né? Esse é um exemplo que eu deixo aqui para nós compreendermos. Então, o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto aí a exceção, no caso da justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária ou defesa pessoal nesse sentido, não está indo contra o mandamento. Né? 2. A negligência ou retirada dos meios lícitos e necessário para a preservação da vida. Quando negligenciamos a vida, né? Nós estamos aí numa briga em vacina ou não vacina. Aqueles que são a favor ou contra a vacina nesse período pandêmico. A ciência traz a sua posição e nós precisamos entender a nossa posição cristã também. O uso da máscara ou o não uso da máscara. A negligência ou retirada de meios lícitos e necessário para a preservação da vida também vai contra o sexto mandamento. Sentimentos maus. O sexto mandamento está aqui no coração e na mente? Está. Sentimentos maus vai contra o sexto mandamento. Todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso inadequado da comida, da bebida, do trabalho e dos recreios, né, ou do lazer, vai contra o sexto mandamento quando, né, nós entramos para o excesso, quando nós saímos daquela linha divisória que é tênue e passamos para o excesso, vai contra o sexto mandamento? Vai. Nós podemos ver aí umas respostas que nós temos e vamos tratar dela ao longo do nosso caminhar. Quinto, palavras provocadoras. A língua mata? Se a língua mata, vai contra o sexto mandamento? Também. Nós temos aí também que olhar para esse aspecto. Falta aí um texto em Tiago, mas Tiago também vai falar sobre essa questão da língua. Seria bom você ir para o texto de Tiago também para entender isso. Sexto, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Vai contra o sexto mandamento? Vai. A lei da Maria da Penha está aí, né, para impedir isso no quesito sexto mandamento também, porque quando você espanca, quando você fere, quando você maltrata de forma física, né, não é só a questão de pais e filhos, não é só a questão entre irmãos, mas a questão também entre casais, também vai contra o sexto mandamento, vai contra o sexto mandamento, porque o sexto mandamento é não matar. Você pode matar a dignidade de alguém, não tirar a vida, mas você pode matar a dignidade de alguém. Quando você faz desmerecer a pessoa, quando você rebaixa a pessoa,
e fazendo isso propositalmente, você vai contra o sexto mandamento. Por isso, provocação também. Quando você solta palavras para destruir a vida da pessoa, vai também contra o sexto mandamento. Outra questão que precisamos ver e que está também no catecismo é quais são os deveres exigidos no sexto mandamento. Primeiro, dos deveres exigidos, todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação da nossa vida e de outrem. Isso é exigência, quando falamos em vida. Tudo aquilo que é necessário para o bem do próximo. E se for teu inimigo, ainda é próximo, ainda é o outro. Tudo para o bem do outro é necessário na nossa vida. Tem questões legítimas em relação a isso? Sim, nós vemos ali a questão da defesa própria. Nós temos questões legítimas na nossa defesa, quando falamos em inimigos, sim, também. Mas, quando nós fazemos inimigos de outras formas, nós precisamos olhar para esse mandamento. Quando esses que nós não temos afinidade, quando nós queremos desmerecer e fazemos de inimigos, nós precisamos olhar para o que diz aí que temos que ter todo o empenho cuidadoso e todo o esforço para preservar não só a nossa vida, mas também a de outrem. Tá? Segunda questão. Fazer justa defesa da vida contra a violência. É outro dever que é exigido no sexto mandamento. Se você vê aquele ditado que tem, nós estamos nesse período agora, que em briga de marido e mulher ninguém bota a colher, esse ditado é muito infeliz, porque nós precisamos ir contra a violência, e para ir contra a violência nós precisamos fazer justa defesa daquele que está sendo violentado. Precisamos disso porque é dever de nós no sexto mandamento. Quando nós deixamos isso acontecer, quando nós abafamos isso, quando nós olhamos e passamos por cima disso, nós estamos indo contra o sexto mandamento, porque é nosso dever ir contra a violência. Textos bíblicos para nós olharmos. Terceira questão. Paciência em suportar a mão de Deus. O que isso tem a ver com o sexto mandamento? Tem tudo a ver com o sexto mandamento. Suportar a mão de Deus, ou ter paciência nas provações que vêm sobre nossa vida, e as provações às vezes que vêm sobre nossa vida pode ser de outros sobre nós, e nós precisamos entender isso, que precisamos saber viver e passar esse momento também, não ser agressivos nesse momento, não pagar o mal com o mal, diz a palavra de Deus, mas pagar o mal com o bem, não pôr sobre o nosso o sol sobre a nossa ira, diz a palavra de Deus, porque a ira pertence ao Senhor. Resolver isso, nós precisamos aprender nesse momento ao sentido da paciência ou da longanimidade, o longo ânimo, para nós também não ir contra o sexto mandamento. 4. Espírito manso e alegre, que é uma exigência que tem a ver com a terceira parte, e se nós tivermos esse espírito de mansidão e viver realmente nessa vida com alegria, nós vamos estar indo favorável a que o sexto mandamento não seja quebrado na nossa vida. E mansidão aqui temos que entender, em primeiro lugar, um exemplo de mansidão na Bíblia foi Moisés. Moisés diz as Sagradas Escrituras que ele era um homem muito manso, o mais manso sobre a face da terra, mas ele teve momentos que parece que ele se irou, e de fato irou. A mansidão, em primeiro lugar, tem a ver com Deus. Nós precisamos aprender a estar mansos diante de Deus. E quando nós estamos mansos diante de Deus, nós não vamos transgredir a sua palavra e a sua lei, e aí sim, aquilo que poderia ser ruim,
né, nós vamos saber controlar na nossa vida e viver uma vida que agrada a Deus, por isso também alegre. Quinto, o uso sóbrio de comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreio ou lazer, né? Precisamos ser mordomos dessas questões na nossa vida, viver isso de forma muito presente em nós, né? E não negociar essas coisas que são necessárias na nossa vida. Uso sóbrio, não ir além, né? E não ficar aquém. Às vezes hoje, por nós vivermos aí num sistema capitalista, muitas dessas coisas, né, querem ir contra, né, a nós. Nós temos um relógio biológico, precisamos entendê-lo e vivê-lo. Nós temos tempo que Deus nos deu, a gente já viu isso no quarto mandamento. Né? Nós temos que aprender a viver, nós precisamos aprender a viver o nosso lazer, até o comer e o beber. Temos que aprender a viver isso de forma sóbria, né? Com cuidado, porque nós precisamos preservar também a nossa vida. Né? E quando nós não preservamos a nossa vida, nós pecamos contra Deus e nós infringimos esse sexto mandamento, porque nós estamos matando aos poucos a nossa própria vida. Precisamos olhar para isso com cuidado também. Sexto, pensamentos e sentimentos puros, comportamentos e palavras pacíficas, brandas e corteses devem existir em nós, porque esse é um dever para nós também vivermos a integralidade do sexto mandamento, porque com a nossa língua nós matamos. 7. Longanimidade novamente e prontidão para reconciliar. Como é difícil isso às vezes, mas como é necessário isso para nós não vivermos matando a nós mesmos e matando o outro, suportando pacientemente e perdoando as injúrias. Quem teve que aprender muito isso daqui foi um homem chamado Pedro, que chegou até a Jesus ali tentar resolver isso de uma forma mais tranquila, quando ele pergunta quantas vezes nós devemos pedir perdão, 7 vezes? Ou seja, chegou aí ao limite, beleza. E Jesus fala não somente 7, mas 70 vezes 7, né? Ou seja, uma continuidade na nossa vida. Né? Porque o número 7 na Bíblia é perfeição. Precisamos entender para isso. Né? Então nós temos esse dever nas nossas vidas de relacionamento de uns para com os outros. Quando nós somos aqueles agentes de tirar esse relacionamento de uns para com os outros, nós estamos entrando ali com o matar. O sexto mandamento está sendo na nossa vida negligenciado e nós estamos ferindo o sexto mandamento também. E oitavos, aqui terminando, dar bem por mal, aquilo que eu já falei, confortando e socorrendo os conflitos, né? Nós precisamos também ser moderadores, né? Isso daí é muito bom. Como cristão, nós somos chamados a ser moderadores, protegendo e defendendo o inocente ou o mais fraco, né? Aquele que às vezes não tem condição de fazê-lo. Precisamos também dessa realidade na nossa vida, porque se nós negligenciarmos, nós podemos estar indo contra o sexto mandamento, ok? São essas as questões que você tem que, durante essa semana, olhar com carinho os textos, dúvidas anotando aí no seu bloquinho de dúvidas, porque nós vamos agora na dinâmica da semana que vem começar a trabalhar essas questões, né, para nós compreendermos. E se não for sanado as questões nos próximos encontros nossos, você pode me procurar, porque daí nós vamos fazê-lo também pessoalmente dessa forma. Ok? Semana que vem nós continuamos então o sexto mandamento, não matarás, Êxodo 23 e Deuteronômio 5:17. Que Deus abençoe a sua vida. Tenhamos todos aí um resto de semana na presença do Senhor e uma nova semana abençoada no Senhor, vivendo a prática de Deus para as nossas vidas, vivendo a mordomia cristã conosco e vivendo, né, a unidade de uns para com os outros. Forte abraço desse irmão em Cristo. Até a próxima.